de látex. Só que como eu estou utilizando 10 para economizar o material, pode ser que leve mais tempo. Então vou dar uma... Oi? Gravar na minha máquina aqui, na tua, rapaz. Vou cobrar direitos autorais, né? Não, não se preocupe, é só para estudar mesmo, né? Se eu parar para você, a gente fez assim, só para aprender. Eu não vou passar os 3 minutos, ou aqui se já dá para verificar a inclinação, está bem pouquinho. Deixa eu só mais um pouquinho para... Professor, mas na real não faz assim não, né? Bem aquele negócio circular, foi assim mesmo. Na máquina, na realidade, quando você coloca na máquina, ela fica tremendo assim. Ah, tá. É diferente. Certo? Oi? Aqui é porque é melhor de Você falar que é água posto, né? É. A maquininha que vocês vão ter no laboratório, se vocês forem para um laboratório que tenha e não tiver a máquina que eu falo, a máquina grande que já faz o procedimento, né? Ou se por um acaso a máquina automatizada quebrar, vocês vão ter que fazer manual. A máquina que faz a agitação é uma máquina que faz só uma balança eletrônica, certo? Ela cabe isso aqui dentro. Você tem tá bem pequena a quantidade, aí não dá para ver muito não. Quero ver muito. Você está escuro aqui no menino. Se tivesse uma quantidade maior de soro do paciente e de látex, ficaria bem mais visível. Se você mexe assim, você consegue ver. São os 3 minutos. Não, independente da quantidade, são 3 São os 3 minutos. minutos. Posso tirar na barriga aqui? Como é? Você vai fazer no meio. Depois vou tirar. Posso tirar. Eu estou chegando uma pancada na groselha lá. Tá vendo aí? Ó, verifica aí, tá vendo? Como é o nome dessa máquina, professor? Oi? Como é o nome dessa A máquina? máquina de agitação. Máquina de agitação. Agitador. Porque tem gente que bota tanto nome, né? Mas é um agitador. Então, essa é a parte que inicia e parece idêntico com o PCR. A parte que é diferente. No PCR, a gente pegava a pipeta, colocava 20 microlitros de soro do paciente em cada círculo, pegava 20 microlitros de salina e colocava em cada círculo, e 20 microlitros do soro do paciente e saía diluindo, é isso? Coloca no silencioso, por favor. E ficava diluindo, não é isso? Lavando. No aslo e lavando. No aslo é diferente. A gente faz a diluição em tubos de ensaio. Como é que a gente faz? A gente pega o soro do paciente e coloca a mesma quantidade de soro em todos os tubos. No caso, você pode usar 50 microlitros, 20 microlitros, 30 microlitros, não importa. O importante é, se você colocar 20 microlitros de soro do paciente no primeiro tubo, você tem que colocar 20 microlitros de salina também no primeiro tubo. Então, a gente vai colocar aqui... Resumindo a história, a quantidade da salina corresponde à quantidade do soro no do primeiro tubo. Eu vou chegar lá. Então, você coloca lá no fundo mesmo, viu? Não coloque nas paredes para não ir escorrendo. Mas essa leiteira já tem um valor. Ah, esse aqui ele quer 2 por 1, 3 por 1, Isso. 4 por 1, né? Isso. Não, pode dar. Essa aqui é de 10, mas tem que utilizar... Não utilize uma de 10. Utilizar pelo menos uma de 20. Porque como a gente vai tirar 25 microlitros depois, se eu uso de 10, vai ser 10 de salina e 10 de soro do paciente vai ficar 20, não vai ficar 25. Certo? Então, vou pegar a salina, coloquei a mesma quantidade de soro do paciente em cada tubo. Vou pegar a salina e colocar. No caso aqui eu utilizei 10, vou utilizar 10 de salina no primeiro tubo. Vou colocar 20 no segundo, certo? Sempre aumentando. De 10 em 10. Aqui eu vou usar de 10 em 10,
porque não tem como. Porque não tem jeito, mas tem, no laboratório tem pipeta ajustável. Aqui 30 microlitros. Na próxima 40 microlitros. E no 15, 50? Exatamente. Lembrando, não pode encostar, certo? Porque senão vai dar um resultado errado. Pronto, 50. Por que vai aumentando as quantidades? Porque como a quantidade de soro do paciente é a mesma em todos, a gente tem que aumentar a quantidade de salina para haver a diluição. Porque se eu colocar a mesma quantidade de salina em cada um, ia ficar a mesma coisa do primeiro tubo. Então a gente tem que aumentar para fazer a diluição. Agita um pouquinho para misturar, né? Pode ficar assim mesmo. A gente vai pegar 25 microlitros do primeiro tubo e colocar na placa. Muda a pipeta. Sempre muda a pipeta. Por quê? Porque a concentração de soro do paciente do primeiro tubo é diferente do segundo, o segundo diferente do terceiro e assim sucessivamente. 25 microlitros. Sempre troca. Mas a ponteira é reutilizável? Coloca 25 microlitros em cada cesta, né? Exato. Isso é nada. Ó o silêncio. Porque ele está trocando a ponteira para não misturar, né? Ficou em casa. A quantidade de cada um, que ali tem 20. Pronto. Depois que colocou aqui, a gente vai colocar de novo o látex em cada um. Eita, encostei. Vou fazer outro, dessa maneira. Não, só encostei. Só tinha látex. E sempre ao lado, né? Se você conseguir botar em cima sem encostar, não tem problema não. Coloquei em cima. Oi? Ele colocou no outro também. Coloquei no primeiro, no segundo eu encostei, aí não quis arriscar mais não, pra não perder tempo. Aí pega, bastãozinho e vai. Homogêneo. Vira o lado. Deixa com bolha meio. Não, vira essa. Calor danado. Sempre trocando. Sempre trocando. Aí vai fazer a agitação de novo. Passa os 3 minutos fazendo a agitação e vai fazer a leitura. Sai não, porque é fosco. Ele fica no máximo na bordinha. Oi? Não, é por isso que eu disse. Não importa a quantidade que você vai colocar aqui. O importante é, se você colocar 20 de salina, 20 do paciente, em todos, 20. Aí, no primeiro 20, no segundo 40, no terceiro 60, 80, 100. Por quê? Você só vai tirar 25 microlitros. Aqui, ó, vai ter 100 no final se você usar 20. Vai ter 100, você só vai utilizar 25 microlitros aqui. O importante aqui é para diluição 25.
É porque 20, o que eu falei, foi aqui. Se você colocar 20 ou se você colocar 30, se você colocar 30, por exemplo, colocou 30 microlitros de soro do paciente, você tem que colocar 30 microlitros de salina. Por isso que eu tô falando isso, né? Foi, eu falei do 20, que tem que ser 20 de soro e 20 de salina. Calor da boca serena. Minha nossa. Então, aqui teria que passar mais tempo agitando. Mas aí eu vou querer, né, por favor, isso aqui, vou ter. Exemplo. A gente verificou, certo? No primeiro, vamos esquecer que a gente fez o primeiro sozinho. A gente fez todos por diluição. E aglutinou até o 3. Então você não vai contar com esse primeiro, certo? Então quem é o 3? O terceiro ciclo aqui é o primeiro, segundo, terceiro ciclo, é 1 para 4. O resultado vai ser 800. Por quê? 1 para 4, aí você vai pegar o 4, que é 200 vezes D, que é esse númerozinho aqui, 200 vezes 4, que vai dar 800. Resultado, 800 UI por ml. Se parou no 5, você vai vir até 1.6, 1 para 6, o resultado vai ser 1 para 6, é 6 vezes 200, dá 1.200, 1.200 UI por ml. Lembrando, UI, unidades internacionais por ml. Certo? Isso é regra nesses valores? É regra. Isso é pela Organização Mundial da Saúde. Foi? Você sempre, se parar no primeiro, você vai calcular com 2. Esse primeiro sempre é despreza. E despreza por quê? Isso aqui é só dizendo que o soro não diluído já tem, ou é igual a 200, ou tem mais. Então isso aí tá sempre fora. É, Um 2, você já começa no 2. exato. Se parar no 1, é isso aqui, é 400 UI por ml. O que você faz para testar se é sim ou não já é esse primeiro aqui. Exato. Tá entendendo? Se é positivo você ou vai saber negativo, se é já é o positivo ou negativo, primeiro. já é o primeiro. Já é Aí o por isso que primeiro. já começa a contar a partir do Aí sempre segundo. quando você for fazer, você pula 1. No caso, você faria com esse, não faz com esse. Se parou no 1, você não vai parar para esse aqui. Você vai pular esse, vai para esse. Se parou no 3, você não vai contar 3 e dar o resultado, você vai para o quarto. Isso, quando você estiver na prática, no laboratório, já vai tirar de letra. Lembrando que, geralmente, os laboratórios, principalmente aqui em João Pessoa, os laboratórios têm uma máquina grandona, todo digital. Você só coloca o soro do paciente lá, já tem tudo lá, todos os reagentes. Já sai um papelzinho como se fosse um cupom fiscal com o resultado. Mas, se por um acaso a máquina quebrar ou acabar o reagente, você tem que saber fazer manualmente. Não, aqui eu não verifiquei tudo não. Professor, Oi. tá achando cálculo? É tudo manual, né? Legal. Lá na Cândida Vargas, na Cândida Vargas tem a máquina, mas disparando. Ou seja, semi-manual. Ou seja, você tem que saber o manual, porque você nem sempre depende muito. Lá no Cândida Vargas nem tanto, porque é muito mais teste assim, PCR, VDRL é direto, o dia todo. E o cálculo, professor? Sim, O cálculo. porque o cálculo tem explicando aqui também, mas eu explico. Tá aqui, ó. O cálculo é 200, esse 200 é porque o soro ele já faz a pesquisa de 200 UI. Então é 200, exato, 200 vezes D. Quem é D? Aqui tem explicando, ó, quem é D. Aqui, ó, exemplo, 1 para D, ou seja, o D aqui nesse aqui é 2, o D nesse aqui é 3. É porque você usa 2 partes de soro, 3 partes, 4 partes, não é isso? Então, isso eu entendi. Exatamente. Se a gente souber essa tabela aqui, não precisa fazer o cálculo. O problema é porque pode ter mais, né? É o que eu ia falar agora. Se acontecer de você ter um resultado até o 6, se for positivo até o 6, você tem que continuar a diluição. Então você vai pegar mais tubos, você vai colocar aqui e continuar fazendo diluição. E aumentando E aumentar ali. No caso aqui ficou 1 para 6, você bota 1 para 7, 1 para 8, 1 para 9, 1 para 10. Onde parar, você vai. Se parar 1 para 8,
é 200 vezes 8, que dá 1.600. Então, 1.600 UI por ml. Certo? Certo. Entendido? Entendi. Todo mundo entendeu? Não vai dar tempo de colocar a mão na massa